Bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, com o embaixador Francisco Seixas da Costa, e desta vez, uma vez que estamos em cima da data em que faz um ano da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, decidimos fazer um programa monotemático, exatamente por isso perguntava ao embaixador como é que vê este périplo, em termos de atualidade, este périplo de Joe Biden por Kiev e também pela Polónia. Nós, aqui há um ano, quando a Rússia acumulava tropas na fronteira com a Ucrânia, quer no seu próprio território, quer um pouco a norte, algumas tropas que estavam na Bielorrússia, os países ocidentais, e em particular os Estados Unidos, davam a indicação de que, e os serviços secretos desses mesmos países davam a indicação de que a Rússia se preparava para invadir a Ucrânia. A Rússia declarava que não ia invadir a Ucrânia, e fê-lo contra as suas próprias declarações. Os Estados Unidos foram, desde o primeiro momento, digamos, o país que reagiu de forma mais forte, e por uma razão muito simples, é que também tem as formas mais fortes para poder reagir. Os Estados Unidos decidiram não envolver diretamente a NATO enquanto organização nessa mesma reação, mas convidaram, no fundo, os países da NATO, a cada um deles apoiar a Ucrânia no esforço de reação à invasão russa. É preciso dizer que desde 2014 as Forças Armadas ucranianas tinham vindo a ser armadas, municiadas, treinadas pelas forças da NATO. E foi, aliás, isso que lhes permitiu reagir de uma forma que os russos não estavam à espera àquilo que foi a invasão que teve início no dia 24 de fevereiro de 2022. Os americanos foram, desde o primeiro momento, o país mais empenhado nessa reação, na ajuda à Ucrânia a essa reação, e representam hoje cerca de 80 e tal por cento daquilo que é o apoio que foi dado à Ucrânia. Então, os Estados Unidos investiram, digamos, assim se pode dizer, 25 mil milhões de euros nesta operação. O segundo país mais empenhado é o Reino Unido, que investiu 2,3 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de 10% daquilo que os Estados Unidos implicaram. Depois, a seguir, vem a Alemanha, com cerca de 2 mil milhões, e depois os restantes países em graus diferenciados. Vale a pena dizer, e eu queria chamar a atenção para isto, porque às vezes isto não é sublinhado, que muito daquilo que tem sido visto como o fornecimento de armamento à Ucrânia, e o fornecimento tem sido maciço e cada vez há sinais de que será maior, é feito com base nas reservas que os países já tinham desse mesmo material. O que significa, portanto, que, sendo estes números à luz daquilo que é o valor efetivo do material, não representam até hoje, ou representam menos do que seria de pensar, relativamente ao seu orçamento. Isto é, eles ainda não começaram a tirar dinheiro do seu orçamento para comprar material ou para fazer material. Estão a dar material que já tinham e que já estava, digamos, orçamentado. O que não significa Para já que não representa seja... apenas uma grave quebra de segurança, não é? E tem criado, de facto, em alguns países, particularmente aqueles países mais débeis, uma quebra do seu próprio material, quer em termos de equipamento militar, quer em termos de munições, e nós temos vindo, e o caso das munições vale a pena sublinhá-lo, porque, segundo agora se soube, o gasto de munições que a Ucrânia faz é imenso, e mais do que isso, é maior do que aquilo que é o ritmo de produção dos países ocidentais que municiam a Ucrânia. Dir-se-á, mas então e a Rússia? A Rússia tem uma indústria de armamento também muitíssimo, muito forte, e tem fábricas de munições 24 sobre 24 horas. E, portanto, enquanto no mundo ocidental, aqueles países que estão a fornecer a Ucrânia é um caso a caso, em função da sua dimensão nacional, na Rússia é uma unidade nacional única. Mas, portanto, os Estados Unidos são, de facto, o poder essencial nesta matéria. E esta visita de Joe Biden, a recente visita de Joe Biden a Kiev, que no fundo, digamos, significa uma demonstração de força, e significa para Moscovo, significa duas coisas a meu ver. Para Moscovo significa uma manifestação de força por parte dos Estados Unidos. O principal apoiante militar e político da Ucrânia o líder desse país vai a Kiev, e não tem medo de ir a Kiev,
Ele avisa aos russos, atenção, ele avisa aos russos que vai lá, portanto, de certo modo, dissuade os russos de bombardearem Kiev enquanto o presidente americano lá está. Porque isso daria naturalmente origem a um conflito à escala global. E, portanto, é um sinal à Rússia, mas é também, e isto tem sido menos sublinhado, um sinal aos aliados. E um sinal aos aliados de dupla natureza. Em primeiro lugar, aos aliados europeus, sendo, como eu disse, muito mobilizados, e já falaremos nisso, são, apesar de tudo, sob o ponto de vista quantitativo, pouco significativos no quadro geral. Mas também um sinal aos aliados, particularmente da Europa de Leste, que algumas vezes dão sinais de poderem ter, por excesso de voluntarismo para o ucraniano, a tentação de poder ter um envolvimento, nomeadamente em matéria de recursos humanos, e estamos a falar de pessoas, de homens, de tropas, na ação da Ucrânia. E eu acho que os Estados Unidos, que são, no fundo, o garante desta guerra do lado ocidental, são os adultos na sala nesta questão. Perante aquilo que pode ser uma tentativa voluntarista de ajudar a Ucrânia ao limite, isto é, mandar para lá tropas, os Estados Unidos têm dado sinais muito claros aos seus aliados, e em particular a estes seus aliados mais excitados, de que é preciso controlar estas coisas. Porquê? Porque os Estados Unidos sabem que se isto der para o torto, e eu quando digo der para o torto, significa se isto provocar uma reação russa para além dos patamares de guerra convencional, como estamos a assistir, quem tem imediatamente a seguir que cobrar a fatura são os Estados Unidos. Claro. Porque o material militar de natureza nuclear, por exemplo, está na mão dos Estados Unidos. Se os russos tivessem a ideia de fazer ações de guerra química ou de guerra biológica, são os Estados Unidos que vão responder. E, portanto, os Estados Unidos também têm que controlar aquilo que são as eventuais vontades radicais de alguns dos seus aliados, porque sabem que depois quem paga a fatura são eles. E por isso mesmo acho que o Biden também mandou esta mensagem. Por outro lado, há aqui uma coisa que todos nós temos que compreender. Nós vemos ao longo deste ano a União Europeia muito envolvida nesta guerra, e já poderemos falar disso. Mas nós temos que perceber uma coisa. O verdadeiro poder militar na Europa chama-se Estados Unidos. Claro. Os Estados Unidos é o poder europeu. Ora bem, perante isto, o que é que nós assistimos na última semana? Assistimos a um discurso do Estado da Nação, se assim se pode dizer, do Sr. Vladimir Putin à sua população. E esse discurso é um discurso interessante, sob o ponto de vista do seu formato e da linguagem, e nós aprendemos, eu acho que aprendemos mais ao longo deste ano a ouvir o Sr. Putin do que sabíamos sobre sobre a Rússia desde sempre. Porque, de certa maneira, nós percebemos melhor ao longo deste ano o que é isto na atitude russa. E a atitude russa, o que é essencialmente? É a noção de que é um país que, em 1991, resulta, a Rússia, a Ucrânia, etc., da antiga União Soviética, são 15 países que em 1991 se separam, mas nós damos conta agora que a Rússia que é, digamos, o grande herdeiro do resto da União Soviética, onde está o material, por exemplo, nuclear, e o material nuclear que a União Soviética tinha, e que era basicamente russo, mas também era da Ucrânia, da Bielorrússia e do Cazaquistão, foi todo para a Rússia, e nós verificamos que esse país nunca se reconciliou com a independência da Ucrânia. E, portanto, na realidade, Putin e aquilo que é a doutrina que está subjacente à sua atitude é uma espécie, para utilizar uma expressão antiga, de soberania limitada. É um olhar para a Ucrânia como um país com uma soberania limitada. E, em particular, era olhar para a Ucrânia como um país que, em virtude da sua situação geopolítica, não tinha, digamos, o direito de decidir o seu futuro em absoluto. Isto é, não tinha direito, por exemplo, de entrar para a União Europeia ou de entrar para a NATO. A Rússia sempre considerou isso. Desde isto não é muito diferente da atitude que os Estados Unidos tomaram no passado relativamente a Cuba. Também Cuba não pôde ter as suas opções, não pôde ter as suas alianças militares, não pôde ter um determinado armamento. E os mais cínicos, ou os mais realistas, também perguntam se amanhã o México decidisse fazer uma aliança com a China ou com a Rússia, como é que os Estados Unidos iriam reagir?
Bom, portanto, mas isto, digamos, estamos a jogar num jogo de futuros. E a Rússia, de facto, não se reconciliou com isso. E depois a Rússia tem um outro problema que está no centro desta questão. A Rússia deixou, em alguns destes países da antiga União Soviética, populações russas. Deixou-os nos Bálticos, onde essas populações russas, vale a pena dizer com toda a frieza, particularmente na Estónia e na Letónia, menos na Lituânia, tiveram graves problemas com a independência desses países e ficaram numa situação extremamente dificultada. Em alguns desses países ficaram, por vezes, em situações apátridas, por não saberem, por pessoas muito idosas, por exemplo, não saberem a língua da Estónia ou da Letónia e não terem, por isso, direito à nacionalidade e ficarem sem passaporte. E a E com a Rússia tem, integração completamente bloqueada. e com a integração muito bloqueada, a Rússia tem outros cidadãos russos e outras comunidades russas um pouco por toda a antiga União Soviética, e eu viajei por toda ela, sem exceção, e fui vendo, digamos, os diferentes problemas em que cada um existiam, mas nada que se compare com a Ucrânia. Na Ucrânia, a Ucrânia tem a maior comunidade russa no exterior da Rússia. E tem essa comunidade russa que representava, em 1991, a quando da independência da Ucrânia, cerca de 17% da população. A maioria dessa população está concentrada no leste, no chamado Donbass, a zona que faz fronteira com a Rússia, e uma parte também no sul e na Crimeia. E, portanto, tudo aquilo que é a ação de natureza militar russa que nós hoje vemos, é a ação, basicamente, com exceção do início da guerra, com as idas para Kharkiv e para as idas a Kiev, mas é uma ação que, basicamente, se centra nas zonas onde a Rússia tem os seus cidadãos. Mas a Rússia não tem só os seus cidadãos. E Putin disse isso num discurso que eu acho exemplar aqui, em maio do ano passado. Putin diz: estão ali as nossas pessoas e as nossas terras. Putin considera, na tal lógica de nunca ter aceito a independência verdadeira da Ucrânia, considera que aquilo são terras russas porque estão lá russos a viver. E daí a decisão que Putin tomou ao longo deste ano, não só de reconhecer as duas autoproclamadas repúblicas que já existiam no Donbass, Donetsk e Lugansk, mas também criar duas novas repúblicas em zonas que nunca tinham tido, digamos, uma propensão para a autonomia, para a afirmação de uma vontade nacional, como eram a zona de Zaporizhia e Kherson, ao sul, na parte sul, e integrá-las na Federação Russa, como criando aquela ficção, países independentes que pedem a adesão, etc., e depois entram. É uma perfeita ficção, como já tinha sido em 2014 com a Crimeia. A Crimeia também esteve um país independente durante umas horas, uns dias, e de repente pediu a adesão à Federação Russa e foi integrada na Federação Russa. Bom, é uma coisa. Fazer referendos em zonas onde se sabe que a população maioritariamente funciona com vontade própria e quer se cindir, é um elemento, e particularmente fazê-los de uma forma, digamos, duvidosa sob o ponto de vista da própria manutenção, criação das listas de voto, etc. Tudo isso é muito complicado. E a Rússia fez isso claramente contra o direito internacional. E esse é um ponto importante e é isso que a comunidade internacional está hoje, digamos, em grande escala a punir. Putin fez este discurso é um discurso de afirmação nacional, de calma, e é um discurso que tem um sinal importante, António, que vale a pena sublinhar. Os aliados ocidentais da Ucrânia, ao longo deste ano, montaram vários pacotes de sanções. Volto a dizer o que tenho dito, as sanções não são sanções determinadas pelas Nações Unidas, não são de cumprimento obrigatório, são sanções que os países criam face à Rússia e às vezes ameaçam quem não as seguir de que podem ter retaliações, mas são retaliações que o direito internacional não cobre, são sanções unilaterais. Essas sanções esperava-se que tivessem um efeito na economia russa. Dá-se conta, isto são números da OCDE, são números do Fundo Monetário Internacional, que afinal a Rússia foi menos permeável ao efeito negativo das sanções do que se estava à espera. E mais do que isso, tal como se previa, aliás, as sanções têm um efeito boomerang, isto é, têm um efeito sobre os países que as determinam. E isso acabou por ter um efeito naquilo que é o nosso custo de vida, naquilo que é um conjunto de efeitos negativos que as sociedades ocidentais estão a atravessar. Agora, isto também se traduziu ao longo do ano numa espécie de uma barreira progressiva entre a Rússia e o mundo ocidental, quer em matéria
de trocas comerciais, que tinham vindo a ser desenvolvidas desde há 30 anos com o fim da Guerra Fria, quer em particular da dependência que a União Europeia e alguns países da União Europeia mais do que outros, em particular a Alemanha, tinham do gás e do aprovisionamento de petróleo russos. Claro. E esse, digamos, é o retrato deste ano de guerra. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida para falarmos, ou para o embaixador falar sobre as relações da Rússia com a União Europeia, ou com a Europa. Até já.